Olá, tudo bem, gente? Boa tarde, nono ano. Gente, eu tenho uma notícia para vocês agora. Nós iremos nos ver agora 3 vezes na semana. Na segunda com produção, na quarta com língua portuguesa, 2 horários. Na sexta-feira com língua portuguesa, 2 horários. E na sexta também, além dos 2 horários de língua portuguesa, nós teremos mais um horário de educação física, tá bom? Eu prometo para vocês que eu vou fazer o possível para que vocês retirem dessas aulas de língua portuguesa o máximo de aprendizagem e desenvolva o máximo de habilidades possíveis, tá bom? O nosso foco vai ser nas habilidades que vocês estão precisando desenvolver. E uma parte boa é que a gente vai ficar mais tempo com o mesmo gênero. Como eu vou ficar com língua portuguesa e produção textual, a gente vai ter uma linha, tá, horizontal sendo puxada o tempo todo. Quando a gente sair de gramática, que entrar na parte de interpretação de texto e for para produção, a gente está sempre falando do mesmo gênero, então isso vai facilitar muito a compreensão de vocês, tá bom? Eu prometo fazer o melhor que eu puder para ajudar vocês, para que vocês estejam preparados para o ano que vem, quando vocês forem adentrar no ensino médio, seja no IFMA, seja, sei lá, para onde você for, você tem a possibilidade de fazer um seletivo e conseguir passar, tá bom? Então eu estou aqui junto com vocês para isso. Vamos para a aula de hoje? Então vamos lá. Oi, olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui e hoje a gente vai estar retomando, né, nosso trabalho com essa unidade 5, tá? Então, vocês estão sabendo, pessoal, que agora nós vamos ficar juntos também na aula de língua portuguesa. Então, a gente vai estar junto na segunda-feira, no primeiro horário na aula de produção textual, na quarta, 2 horários de língua portuguesa, e na sexta, mais 2 horários de língua portuguesa e um de educação física. Então, agora eu tô com 3 componentes curriculares junto com vocês, tá? Como eu já falei no vídeo anterior, na minha fala anterior. Então, pessoal, o nosso trabalho nessa unidade 5, a gente vai conhecer um gênero textual do campo midiático, né? De acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Esse tipo de gênero textual, ele é bem polêmico e bem necessário que vocês aprendam. Então, na última aula eu pedi que vocês entrassem lá no livro digital e fizessem a leitura, né, dessa imagem aqui e respondessem a esses questionamentos que tem aqui abaixo, tá? Estes questionamentos aqui da parte trocando ideias. Vocês responderam e pedi que vocês mandassem um áudio para mim. Foi a nossa primeira atividade de produção textual. Aquela aula lá era de produção textual. Então, a parte que ficou boa agora é que a gente está junto, tanto na aula nós vamos estar junto tanto na aula de língua portuguesa, como na parte da aula de produção textual. Então, vocês nem vão perceber quase quando é que nós estamos com produção textual, quando é que a gente vai estar com a parte de língua portuguesa, conhecimento linguístico, etc, tá bom? Então, eu espero assim que a gente tenha um trabalho assim, bem bacana. Então, essa unidade, ela traz o título, Como Vejo o Mundo? Então, ela traz aqui uma sugestão de que cada um de nós vemos o mundo de uma forma diferente. Então, por isso que a unidade diz, Como Vejo o Mundo? Cada um vê o mundo de uma forma diferente? Ou será que você vê de uma forma, o outro vê de outra forma, mas na verdade todo mundo vê igual? Como é que é? É claro que cada um vê o mundo de uma forma diferente. Por isso que essa unidade traz o tema, Como Vejo o Mundo, tá? E essa forma de ver o mundo faz com que cada um de nós tenhamos opiniões diferentes sobre fatos diferentes, tá? Ou opiniões diferentes sobre o mesmo fato do cotidiano, da sociedade. Então, essa unidade ela vai trazer essa discussão, um debate em torno de um tema muito polêmico, que é o papel da mulher na sociedade, tá? Não só na sociedade brasileira, mas no mundo como um todo. E aí eu pedi que vocês fizessem a leitura dessa cena que vocês estão observando aí. Isso aqui é a cena de um filme, tá, pessoal? São mulheres britânicas que interpretaram uma história real, né, de mulheres que lutavam, né, sufragistas, né, que lutavam pelo direito de votar e de serem votadas também. Então, eu pedi que vocês fizessem a leitura da imagem e respondessem as questões lá, tá? Então, da esquerda para a direita, nós temos as atrizes Anne-Marie Dolphy, tá? Ela tá bem aqui com um broche, né, de flor aqui na lapela do casaco.
Nós temos também Carey Mulligan, Helena Bonham Carter e Romola Garai, né? Elas fazem parte da cena do filme As Sufragistas, dirigido por Sarah Graham, como eu já falei anteriormente na última aula. É um longa-metragem, né, que conta a história de um grupo de mulheres britânicas que se uniram na luta pelo direito das mulheres ao voto. Então essa foi a imagem que vocês fizeram leitura, tá? E que depois vocês foram para o livro digital de vocês. E lá no livro digital de vocês, vocês fizeram a interpretação da abertura dessa unidade, respondendo essas 3 questões aqui, tá? Eu já recebi de alguns o áudio, que eu pedi que vocês mandassem em forma de áudio, escrevessem no caderno, mas mandassem em forma de áudio, tá? Para eu ver como é que tá a questão da oralidade de vocês. E já até recebi de alguns e eu continuo recebendo, tá, pessoal? Então continue mandando, não deixem para mandar só no dia da outra aula de produção textual, tá? Assim que ficar pronto, podem encaminhar, ok? Mas hoje a gente tá com língua portuguesa e o nosso trabalho, gente, é fazer a leitura desse texto aqui, tá? Então a leitura 1 dessa unidade 5, ela traz um artigo de opinião. Mas o que seria esse artigo de opinião? Então vamos lá. Antes de ler, vamos fazer uma interpretação aqui de 3 questões aqui oralmente, tá bom? É bem provável que você ainda não tenha idade para votar. No Brasil, o voto é possível a partir dos 16 anos e é obrigatório a partir dos 18. Mas certamente conhece pessoas que votam. Você já conversou com algumas delas sobre a importância desse direito e também dever? Porque aqui no Brasil você sabe que votar é um direito, mas também é um dever. Vocês já conversaram com essas pessoas sobre essa questão do voto? Por que é um direito? Por que é um dever? O que esse direito traz de bom para você, para sua família, para a sociedade? E como dever, por que você tem reivindicado esse direito, uma vez que você é obrigado a votar, tem o dever de votar? Você sabe o que é um espaço de poder? Quem sabe o que é um espaço de poder? Pensem aí. Tentem imaginar aí o que vocês entendem por espaço de poder. Que relação poderia haver entre o direito ao voto e a participação das pessoas em algum dos espaços de poder existentes na nossa sociedade? Qual é a relação entre esse direito do voto? Será que tem alguma relação? Será que essas mulheres aqui elas estavam lutando para votar e serem votadas porque elas queriam ocupar esse espaço de poder? E o que são esses espaços de poder? Tá? Então vamos lá. Vamos fazer agora. O texto que você vai ler a seguir é um artigo de opinião escrito pela advogada Yane Telles para um site de notícias. Então preste atenção, quem escreveu o artigo de opinião foi uma advogada chamada Yane Telles e ela escreveu para um site de notícias. E nele, algumas ideias sobre a presença e atuação da mulher na sociedade brasileira são evocadas, né? São discutidas, são colocadas em pauta. A autora discute algumas situações contraditórias existentes em nosso país. Leia-o atentamente. Durante a leitura do texto, tente descobrir o sentido das palavras desconhecidas pelo contexto em que elas aparecem. Se for preciso, consulte o dicionário, tá? Então, à proporção que você for lendo, eu vou ler uma parte do trecho do texto. Talvez eu leia todo, mas talvez o vídeo fique muito grande. Então eu vou ler aqui uma parte, depois vocês vão retornar para fazer a leitura da outra parte, tá bom? Então vamos lá. As mulheres e a disputa pelos espaços de poder. O dia 24 de fevereiro de 1932 foi um marco na história da mulher brasileira, que foi consolidada na Constituição de 1934. Observa que o artigo de opinião, olha a estrutura desse texto. Ele tem um título, tá? Mas antes do título, aqui está explicando sobre o que você vai ler, tá? Aí aqui vem o título e antes de começar o texto propriamente dito, vem aqui uma breve descrição do que o texto vai tratar. Então ela diz que o dia 24 de fevereiro de 1932 foi um marco na história da mulher brasileira, que foi consolidado na Constituição de 1934. Isso aqui é um fato, tá? Isso aqui não é uma opinião, é um fato, tá bom? Então aqui embaixo ela assina, porque todo artigo de opinião ela tem um autor, então tem que assinar. Ela assinou aqui, Yane Telles. Esse artigo ele foi escrito na cidade de Recife, no estado de Pernambuco, no dia 21 de março
de 2017 às 10h09. Por que aparece esse horário, gente? Porque observa que aqui está dizendo que ela escreveu num site. Então, quando você escreve tudo que você escreve e posta no site, lá ele grava o horário que você fez a postagem. Então é isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Escrito pela advogada Yane Teles para um site de notícias. Então, por isso que aparece a data aqui. Esse texto foi retirado de lá, tá? Aqui não é a portabilidade original desse texto. Esse texto aqui, artigo de opinião, geralmente eles são colocados em revistas, em sites, em blogs, tá? Então esse aqui, no caso, foi colocado num site de notícias lá na cidade de Recife, tá? Pernambuco, em 2017. Então, 21 de março de 2017. Então, alguns dados que vocês irão ver aqui, ler aqui, pessoal, alguns dados numéricos podem não ser mais atuais, tá? Porque isso aqui foi em 2017, nós estamos em 2021. Você sabe que as coisas mudam todo dia, toda hora, tá bom? Então, vamos começar. Aqui nós temos aqui, ó, primeiro, ainda sob os ecos do 8 de março, Dia Internacional da Mulher, na maioria dos países realizam-se conferências, debates e reuniões, cujo objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade atual. O dia 8 de março é o resultado de uma série de fatos, lutas e reivindicações das mulheres por melhores condições de trabalho, direitos sociais e políticos. Por conta dessas lutas é que as garantias dos espaços para as mulheres têm sido alcançadas. Mas vale salientar que isso tem acontecido em passos lentos. A grande batalha da mulher é ainda a ocupação de espaços de poder. Olha só, de novo a palavra espaços de poder. O que seria esse espaço de poder? No Brasil, o poder é um domínio ocupado hegemonicamente ainda por homens. As decisões públicas do país são essencialmente masculinas e, nesse contexto, as decisões quanto às relações de gêneros não carregam sensibilidade. A sociedade tem que entender que a participação da mulher na política em um país democrático é fundamental para o alcance da igualdade e do desenvolvimento e, consequentemente, da paz. Acabamos de completar 85 anos da conquista do direito ao voto e o dia 24 de fevereiro de 1932 foi um marco na história da mulher brasileira, que foi consolidada na Constituição de 1934, porém já era uma luta bem antiga. Aqui nós temos aqui a foto, pessoal, da primeira eleitora registrada no Brasil em 1927 no estado do Rio Grande do Norte. O nome dela era Celena, tá? O nome da primeira mulher que escreveu, Celina Guimarães. Então, nós temos aqui a foto da primeira mulher votando, tá? Olha aqui. Isso foi em 1927. Então, só apenas em 1927 que a primeira mulher votou. Mas antes disso, houve muitas lutas, né? Muitas lutas para que a mulher tivesse esse direito, tá? Então, aqui nós temos a primeira eleitora registrada no Brasil foi em 1927, no estado do Rio Grande do Norte, que passou na frente de todo o país. E em 2015, a presidente Dilma Rousseff incluiu no calendário oficial brasileiro o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil, comemorado a cada 24 de fevereiro. Aqui no 10º parágrafo diz assim: já quanto à representatividade, de acordo com dados captados na Biblioteca do Senado, elegemos a primeira deputada em 1934 no estado de São Paulo. A primeira deputada negra foi eleita em Santa Catarina em 1935 e a primeira senadora no ano de 1981. Governadora apenas em 94. Rosiana Sarney, no estado do Maranhão. E em outubro de 2010, tivemos a primeira presidenta eleita, Dilma Rousseff. E segundo o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, na composição atual da Câmara, das 513 cadeiras, somente 55 são ocupadas por mulheres, ou seja, apenas 10%. Viu, gente? É um número muito pequeno, tá? Dada a quantidade de cadeiras, né, que tem no tribunal, tá? Na Câmara, aliás. No Senado, o percentual é um pouco maior. Das 81 cadeiras, 12 são ocupadas por mulheres, então 14%. Então, lá na Câmara dos Deputados, são 10,7%. Gente, lembrando que isso aqui são dados de 2017, tá? Quando ela escreveu, quando a escritora aqui, Ana Teles, a advogada Ana Teles, escreveu esse artigo, esses eram os dados, mas esses dados eles podem ter mudado, tá bom? Porque de lá para cá já houve eleições, então pode ter alguma mudança, tá bom? Então são 67 mulheres entre os 594 deputados e senadores, apenas 11,2%. Então um número muito pequeno também de deputados e senadores, cargos de deputados e senadores ocupados por mulheres, tá? Apenas 67, sendo que ao todo são 594 deputados e senadores.
Nesse cenário, o Brasil ocupa a 154 posição em um ranking internacional elaborado pela União Interparlamentar, que listou 190 países sobre a participação da mulher nos parlamentos. O direito de votar e ser votada, sem dúvida, foi uma grande conquista, mas ainda não superamos a subrepresentatividade. Pessoal, uma representatividade muito pequena, muito baixa, das mulheres no espaço de poder. Então, esses espaços de poder são justamente esses espaços, né? A Câmara de Deputados, o Senado, tá? Através de políticas afirmativas, em todos os poderes, né, pessoal? Claro. Através de políticas... Não, aqui, desculpa, 16. E vale lembrar que a mulher negra ainda é subrepresentada no parlamento, ou seja, um número muito pequeno de mulher negra no parlamento. O número de mulher, de uma maneira geral, já é pequeno, e de mulher negra, menor ainda, tá? Através de políticas afirmativas, se conseguiu instituir cotas no sistema político para fomentar a inclusão das mulheres na política. Esse sistema de cota, pessoal, é um sistema de 30%, onde tem uma legislação eleitoral que diz que 30% das vagas para candidatos, todo tipo de vaga, não só de opções de poder, não só para vereador, mas para prefeito, de uma maneira geral, todo partido tem que delegar, tem que reservar 30% das vagas para mulheres, para candidatas mulheres. A legislação eleitoral brasileira passou a estimular a participação feminina na política, estabelecendo um percentual mínimo de 30% de candidaturas de cada sexo, tá? Então, isso está lá no artigo 10 do parágrafo 3º da Lei 9.504, que essa lei ela foi criada em 1997, tá? Foi promulgada em 1997. A Lei 9.096, que foi de 95, antes dessa 9.504, ela tem uma redação dada pela Lei 2.034 de 2009, ela impõe a aplicação de no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e manutenção de programa de promoção e difusão de participação política das mulheres. Então, assim, há uma fomentação para que a mulher participe, tá, pessoal? Para que a mulher participe desses espaços de poder, tá? E a propaganda, por exemplo, ela é destinada 10% do tempo da propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão, tem que ser destinada à promoção e à difusão da política feminina. Porém, mesmo assim, gente, com essas cotas, com essas políticas, o percentual de mulheres eleitas é muito baixo ainda. E embora representem 7 milhões a mais de votos, as mulheres ainda não têm representação proporcional a esse número do parlamento. Então, toda a sociedade perde com essa falta de representação. Olha o que ela fala aqui. Olha o que a advogada que escreveu esse artigo, olha a opinião dela. Ela diz que toda a sociedade perde. E, gente, isso aqui é a opinião dela. Ela está concluindo o artigo dela. Ela está concluindo dizendo que toda a sociedade perde com essa falta de representação, tá? Por parte das mulheres lá na política, nos espaços de poder. A política fica com visões distorcidas sobre os problemas sociais. É o que ela conclui. Fica com visões estreitas sobre a realidade e visões parciais sobre o projeto de desenvolvimento do país. Nessa conjuntura, as estatísticas detectando avanços importantes em vários setores, o lugar da mulher brasileira ainda reflete o domínio do homem sobre a vida dela. Isso aqui é a conclusão. Observa que nesse parágrafo 22, para baixo aqui, ó, 22 e 23, ela está concluindo o que ela falou. Então, observa que esse texto, gente, ele tem 22 parágrafos, eles estão numerados, os parágrafos são bem curtos, tá vendo? Bem curto. Então, esse artigo de opinião, ele começa, observa bem como é a estrutura, ele começa com o título, uma breve, como é que se diz? Uma breve conversa aqui sobre o que vai ser falado. A pessoa tem que assinar, tá? E se for divulgado em um site, numa revista, tem que colocar a data, tá? Que foi divulgado esse artigo de opinião. E no final, ela tem que concluir o pensamento, tá? Observa que aqui é só a opinião dela, tá, pessoal? Ela vem com alguns fatos que são reais, tá vendo aqui, ó? Ela diz que a primeira eleitora registrada no Brasil foi em 1927, são fatos reais. E diz que em 2015 a presidente Dilma Rousseff incluiu no calendário oficial. Isso aqui também são fatos reais. Isso aqui não é a opinião dela, tá? E ela vem colocando vários fatos que são reais para depois ela começar a dar a opinião dela, tá bom? Então, essa aqui é a Eliane Cat Teles Rodrigues Alves.
Ela é advogada e professora universitária, especialista em direito público e membro do Coletivo Nacional Frente Brasil de Juristas pela Democracia, entre outras organizações. Então, ela é advogada e professora universitária, tá? E ela é especialista em direito público, tá bom? Então, esse é o texto, tá? Depois que vocês fizerem a leitura desse texto, o que vocês irão fazer? Nós vamos agora aprender um pouco mais sobre a estrutura desse gênero textual e depois eu volto falando qual é a atividade que vocês irão fazer, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse primeiro momento era pra gente retomar esse conteúdo, eu apresentar para vocês o gênero textual que nós vamos trabalhar nessa unidade, tá? É muito importante que vocês participem de uma maneira bem, como é que se diz? Bem efetiva, porque ele é um gênero textual que vocês vão encontrar ele no ensino médio. Se vocês forem para a faculdade, fazer qualquer prova de Enem, vocês vão se deparar com artigo de opinião, tá? Porque ele é um gênero muito utilizado e requer que quando você vai produzir um gênero desse, um texto desse, ele requer que você tenha uma opinião formada sobre alguma coisa e defenda a sua tese, tá bom? Com base em fatos, claro, né? Você não vai sair por aí dizendo eu acho, você tem que ter certeza. Então, pensem bem, observem que aqui, essa história aqui, essa cena, ela traz justamente foto das sufragistas, tá vendo aqui? Ou seja, são mulheres que lutavam pelo direito ao voto, ou seja, são sufragistas, tá? Bem aqui na questão que vocês responderam na segunda-feira, fala que sufrágio quer dizer processo de escolha pelo voto e eleição, né? Escolha pelo voto e eleição. Então, elas queriam não só votar, mas elas queriam também ser votadas, ter o direito de ser votada. Então, era isso. Então, vamos agora para o próximo. Eu vou detalhar para vocês agora o gênero textual, as características do gênero textual, artigo de opinião, para depois a gente passar para a atividade, tá bom? Então, vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa aula, então. Como eu já havia falado para vocês, hoje nós temos língua portuguesa e hoje com língua portuguesa a gente vai trazer um assunto bem bacana. Vamos começar na unidade 5. Vocês já iniciaram esse trabalho na unidade 5, já foram lá no livro digital, tá? Na aula de segunda-feira de produção textual. E vocês fizeram a leitura do texto não verbal que aparece na abertura da unidade, tá? Já recebi os vídeos, os áudios, desculpa, vídeo não, o áudio, com as respostas dos 3 questionamentos que nós colocamos lá para reflexão, que é uma troca de ideias, e eu continuo recebendo, tá, pessoal? Continuem mandando, não deixem para mandar só na segunda-feira, na próxima segunda-feira não, tá bom? Então hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais no que diz respeito a artigo de opinião, tá? Vocês acabaram de ver um vídeo lá onde eu fiz a leitura, tiveram contato com esse tipo de gênero, agora nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos nas características desse gênero. Como é que se escreve? Em que veículo ele está acoplado? Onde é que eu vou ler um artigo de opinião? Se eu for escrever, onde é que eu vou divulgar? Quem serão meus interlocutores nesse gênero? Então vamos ver isso agora, tá bom? Então, artigo de opinião. Venham comigo. O artigo de opinião, pessoal, é um tipo de texto dissertativo argumentativo. Por que dissertativo? Porque você vai dissertar, você vai falar, né? Você vai descrever, né? Alguma coisa, você vai dissertando, falando sobre alguma coisa, sobre um tema. E é argumentativo porque quem escreve um artigo de opinião, o escritor de artigo de opinião, ele argumenta, né? Ele tenta te convencer de que aquilo que ele está falando, de que a opinião dele, né? Por isso que o nome é artigo de opinião. É alguém ali dando a sua opinião. E ele tem que argumentar para convencer. Quando alguém quer convencer, um vendedor, por exemplo, quer convencer alguém de comprar alguma coisa, ele tem que argumentar. Se eu quiser vender, por exemplo, esse livro aqui, eu tenho que argumentar, dizer quais são as características, né, desse livro, por que esse livro é bom, por que a pessoa merece comprar esse livro. Então, o artigo de opinião, ele é esse tipo de texto, né? Você vai dissertando, mas dissertando com argumento, tá? Para convencer alguém de alguma coisa, ok? Outra característica do artigo de opinião é que nele o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema, e por isso que ele recebe esse nome, artigo de
opinião, ali naquele artigo, naquele texto, tá a opinião de quem escreveu, ok? E também tem a questão da argumentação. Então, é o principal recurso retórico. O que é um recurso retórico, gente? É o recurso da arte de convencer, de falar, tá? Então, o principal recurso retórico na fala de quem escreve, na escrita de quem está escrevendo um artigo de opinião, é a argumentação. A gente vai falar um pouco mais lá na frente sobre essa arte de convencer alguém usando a argumentação, tá? Então, esse é o principal recurso do artigo de opinião, é a argumentação. É o poder do convencimento usando palavras corretas, colocá-las no lugar certo, tá bom? Ele tem como característica informar e persuadir. Por que informar? Porque geralmente os artigos de opinião, eles trazem eles trazem um tema social bem relevante, né? Ele traz alguma coisa assim que envolve todo o social, toda a sociedade de um modo geral. Então, ele traz essa característica de informar. Então, tem que ser um tema relevante, né? Um tema social relevante. E o objetivo dele é persuadir o leitor sobre um assunto. Já falamos. Geralmente, os artigos de opinião são veiculados, né? Eles são acoplados, eles estão localizados lá nos meios de comunicação de massa, nas revistas que são muito lidas, nos periódicos semanais, nas revistas Veja da vida aí, as revistas que são muito lidas, né, pessoal? Eles são veiculados agora nos blogs, nos grandes blogs. Tem uns blogueiros aí que são bastante famosos, então as pessoas colocam esses artigos de opinião lá porque sabem que vai ser lido nos jornais de grande circulação, tá bom? Na televisão, no rádio, nos jornais ou revistas, e abordam temas da atualidade. Preste atenção. Se você for produzir, gente, se você for fazer uma prova para adentrar ou no IFMA, né, como a próxima que vocês poderão estar fazendo, e eles pedirem para vocês escreverem um artigo de opinião, ou eles vão dar um tema da atualidade, ou você que vai ter que pensar em um tema da atualidade para abordar no seu artigo, tá bom? Então, o artigo de opinião, ele tem que trazer um tema da atualidade. E dentro desse tema, como você for escrever, você tem que argumentar para poder persuadir o leitor da sua opinião, ok? E as características do artigo de opinião, vamos amarrar sobre as suas características. Ele é um texto escrito em primeira e terceira pessoa, tá? Ou ele é escrito na primeira ou é escrito na terceira, ou ambos. Uso da argumentação da persuasão, já acabamos de falar. Geralmente são assinados pelo autor. Vocês viram lá que no texto lá da Iana, da advogada que eu acabei de ler, falando sobre a situação das mulheres no Brasil, ela assina o artigo, tá? Porque ela publicou em uma revista, então ela tem um site, ela tem que assinar, ela assinou. Então, geralmente são assinados. Geralmente, se aparece a palavra geralmente, porque não é obrigatório que seja assinado, mas geralmente são assinados pelo autor. Produções veiculadas em meio de comunicação, já acabamos de falar, que é em rádio, TV, em blogs, revistas e tal. Que mais? Possui uma linguagem simples, direta, né, pessoal? Não fica cheio de rebuscada, objetiva, mas também é subjetiva. Porque linguagem é simples para poder qualquer leitor ler e compreender. Mas ela é objetiva. Por quê? Porque ela traz um assunto da atualidade, um assunto que é real. Então, quando você estiver escrevendo, você também tem que colocar alguns dados que são reais, que não são a sua opinião. Você tem que trazer fatos reais, tá? Fatos comprobatórios, comprovados. E por isso, nesse momento, a linguagem vai ser objetiva, mas ela vai ser também subjetiva. O que significa subjetivo? Subjetivo é algo que é a tua opinião, é algo que é da tua essência, é de você, tá? Não é tirado de uma lei, de um livro, de um artigo científico, de algo. Não, é seu, é subjetivo, é a tua opinião. Por isso que o nome é artigo de opinião, porque lá você descreve a sua opinião sobre um tema. E quando você está descrevendo a sua opinião sobre alguma coisa, lá você está colocando uma linguagem subjetiva. Abordam temas da atualidade, já falei. E falando de temas da atualidade, vocês observaram que esse que nós acabamos de ler,
ele traz um tema muito atual, gente. Apesar de ser uma luta muito longa, a questão da mulher na sociedade, do espaço da ocupação da mulher nos espaços de poderes na sociedade, ela é muito atual ainda, porque ainda existem, como vocês viram no texto da advogada, existem ainda muitos caminhos a serem percorridos, né? E muitos pódios a serem galgados pelas mulheres. Não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Eles possuem títulos polêmicos e provocativos, como preconceito, homofobia, essa coisa, a luta das mulheres, como esse que nós acabamos de ler. Então, são temas polêmicos que causam muita distorção de opiniões e são provocativos, porque as pessoas ficam mexidas, as pessoas ficam numa reflexão. Então, os temas quando você for produzir um artigo de opinião, você tem que trazer um tema que seja polêmico e provocativo e que seja da atualidade, que seja atual, tá? Do momento vigente. Contém verbos no presente e no imperativo, verbos que dão firmeza. Por que imperativo? Porque afirma, dá afirmação das coisas. Quando eu estou querendo convencer alguém, eu tenho que usar o verbo no imperativo, né? Para que eu possa convencer a pessoa de que aquilo que eu estou falando é a veracidade, tá? Como é essa estrutura desse texto? Geralmente os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativos argumentativos. Já falei que dissertativo você vai dissertando, você vai escrevendo sobre uma temática, tanto com fatos com linguagem objetiva como subjetiva, ou seja, você traz dados que são reais, mas também vai costurando com as suas ideias, né, com a sua opinião e vai argumentando. Por isso que é dissertativo argumentativo. Então, esse artigo de opinião, ele segue essa estrutura do padrão da estrutura dos textos dissertativos. Ele traz uma introdução, que é onde você começa falando. Vocês observaram lá, acabei de ler um artigo para vocês. Vocês observaram que na introdução traz um título, né? Traz dizendo, fazendo um apanhado geral sobre o tema. Depois começa a escrever os parágrafos. Então, isso é a introdução. O primeiro parágrafo é só para introduzir a temática e tal. É na introdução que a gente traz alguns fatos. Alguns fatos, né? Não opinião. No primeiro capítulo, que é da introdução, você tem que entrar trazendo fatos, tá? Depois vem desenvolvimento, que é onde você vai argumentar, você vai tentar convencer o leitor de que aquilo ali, a tua opinião é uma opinião correta, tá? É uma opinião que deve ser seguida. E depois você fecha o teu texto com a conclusão. Lá no finalzinho eu falei para vocês onde era que estava a conclusão. Ela fez uma conclusão no último parágrafo, se eu não me engano, ela fez uma conclusão em 12 parágrafos, se eu não me engano. Então vocês têm que ter essa habilidade de compreender onde é que começa a introdução, onde termina. Então, se você for fazer um artigo de opinião, procure fazer 3 parágrafos no mínimo. Um parágrafo para introdução, um parágrafo para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão. A gente sabe que parágrafos, gente, cada parágrafo ele traz um núcleo central de discussão. Eu não posso passar para outro parágrafo se eu continuo falando na mesma temática, tendo o mesmo pensamento. Então, sempre que eu mudo de um parágrafo para outro é porque eu vou acrescentar algo mais de uma outra forma, trazendo uma outra roupagem. Então, quando você for produzir, se você for, não, porque nós vamos produzir um artigo de opinião, vocês terão que pensar nisso, lembrar disso, tá? Então, o artigo de opinião, ele está concentrado nessas 3 etapas. Introdução, onde eu trago fatos, tá? Observa que lá no texto lá da Iana, da advogada, que nós acabamos de ler, bem no início ela traz dados reais, fatos reais. E depois no desenvolvimento ela vai colocando a opinião dela. E depois ela fecha. Quando ela fecha com a opinião dela também, tá bom? Então não esqueçam disso. Vocês vão receber um PDF, gente, onde está descrevendo minuciosamente tudo isso que eu estou falando, tá bom? Inclusive tem um passo a passo de como fazer um artigo de opinião. Eu vou disponibilizar para vocês. Então, gente, muito obrigada, tá? Fiquem com Deus. Eu gostaria muito assim, de que vocês assistissem esse vídeo com calma. Se tiver dúvida, volte novamente para assistir, tá bom? Então é isso. Agora nós vamos para a atividade, tá? Nossa atividade vai estar descrita lá abaixo, lá no grupo, tá bom? A gente vai estar respondendo apenas 6 questões
Não sei nem se eu vou colocar as 6, eu acredito que eu vou colocar um número bem menor, que para vocês terem um pouco mais de tempo. A gente vai responder só a primeira questão hoje, que é para vocês terem um pouco mais de foco, tá bom? Então fiquem com Deus, né? E até a próxima aula. Tchau, tchau, gente! Então, pessoal, tudo bem? Assistiram a aula? Agora vocês vão para a atividade. Vocês vão entrar lá no livro digital, tá bem? E vocês vão entrar lá na página 156, tá? Essa página aqui, tá? Que é a página Explorando o Texto. Essa página aqui, tá? 116. A imagem não tá muito bacana, mas vocês sabem. Essa aqui, ó. Tá vendo? Explorando o Texto. É essa a página que vocês irão fazer, tá bom? Entrem lá na página 116 no livro digital de vocês e explorem essa página aqui, respondam essa página aqui, tá bom? De 1ª à 6ª questão, ok? Vão lá e anotem no caderno as questões e respondam, tá bom? E vocês podem estar mandando essa atividade para mim. Na hora que terminarem, já podem começar a mandar, tá? Porque a gente, semana que vem, a gente vai fazer a correção dessa atividade. Então, vocês têm que me encaminhar para mim até sexta-feira, certinho? Então, vamos lá para a atividade. Tchau, tchau!